Oi, que é a Tamires do Resenhando. Só isso hoje eu vou responder a book tag Café Literário. Quem criou essa tag foi a Ingrid, da Doida dos Livros. Vou deixar o link do vídeo dela aqui. E são 10 perguntinhas relacionando livros com café. Eu gosto muito de tomar café, então acho que é apropriado vir aqui responder essa tag. Vocês adoram tag também, e a gente quase não tem tag aqui, mas no Veda a gente responde umas tags de vez em quando, tá? Então vamos lá, primeira pergunta, o primeiro café é Café Expresso, um livro curtinho, até 100 páginas. Eu pensei muito, e aí eu cheguei à conclusão de que eu não ia ter um livro de até 100 páginas, se não fosse um quadrinho pra indicar pra vocês, que eu leio calhamaço aqui, né? Mas aí eu resolvi pegar um livro que é curtinho sim, apesar dele não ter apenas 100 páginas, tá? A história principal desse livro, gente, tem 140 páginas, tá? 138 páginas. Aí, se você tirar todo o blá 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 aqui do começo, 130 páginas. E aí depois a gente tem mais uma partezinha aqui, que é a história do Lovecraft, a qual ela se inspira pra fazer o reconto. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando um pouco mais sobre o Victor LaValle e comentando tanto a Balada de Blackton quanto Changeling, se eu não me engano. Então, se vocês quiserem passar lá, é pra conferir. Mas aqui fala que é um tributo e uma crítica a Lovecraft, porque o Victor LaValle é um autor preto e ele era muito fã de Lovecraft, e Lovecraft escrevia muitas obras racistas. Então, ele muda o ponto de vista dessa obra do Lovecraft para um personagem preto, e que na obra do Lovecraft tem um papel muito dispensável, e aqui ele conta então do ponto de vista desse personagem. Eu gosto muito do Victor LaValle, quero ler outras coisas dele e acho que é uma boa obra para indicar aqui neste vídeo. Segundo tópico, Café Gelado, um livro com um personagem muito frio. E o primeiro que me veio na cabeça, que o assunto, né, atual é Shadow and Bone, é o Kaz de Six of Crows. O Kaz é um daqueles personagens secos, gélidos, que não querem papo, que não estão ali pra fazer amizade, que eles não querem que as pessoas se aproximem, que eles querem o trabalho cumprido, né? É o check das coisas que precisam ser feitos. Sem auê, sem amizade, sem coisas entrando no caminho. Ele acha que tudo pode ser algo que vai prejudicar ele, essas relações. Então ele é um personagem que acaba sendo um pouco gelado com as pessoas ao redor dele. Mas a gente percebe também que se ele se distrair, ele abre um pouquinho as portas, sabe? Então ele tá sempre muito atento pra não deixar a peteca cair nesse sentido, assim. Mas ele é um personagem muito legal e eu tô bem curiosa pra ver como eles vão trazer isso dentro da série, porque nos livros, pelo menos, a gente tem a cabeça dele. Então, através da cabeça dele e das próprias ponderações da Inej, que é a personagem que tá mais próxima dele, digamos assim, na história, a gente consegue ver que as coisas não são sempre assim. E aí, na série, eu quero ver como é que eles vão passar essa frieza sem a gente ter necessariamente... sem a gente estar necessariamente dentro da cabeça dele pra compreender as coisas que ele tá fazendo. Café com Leite, um livro infanto-juvenil que você ama. Eu tô enrolando pra continuar essa série, gente, tem tanto tempo, faz o que, uns 3 anos já que eu tô enrolando. Mas sempre eu me lembro dela com muito carinho, que é a Escola do Bem e do Mal, do Soman Shainani. Tá saindo agora o 5º livro, 6º livro, vai ser adaptado. E eu adorei essa história, eu achei divertida. Ele brinca com essas coisas de princesa, príncipe. Ele dá uma distorcida na ordem lógica das coisas que a gente tem, de uma forma inteligente, divertida, legal, que passa uma mensagem bacana. E apesar de ser um livro infanto-juvenil, de ser um livro que tem esse propósito, é um livro que você, enquanto adulto, pode sair daqui com lições, pode sair daqui com reflexões, pode sair daqui com aprendizados, né? Se você conseguir aplicar que ele tá passando aqui. Então eu gostei muito e eu acho a síntese do livro, né, a proposta ela parece muito clichê, mas aos poucos o autor vai mostrando as diferenças do que ele tá querendo fazer e a essência da história dele. Então foi um livro que eu gostei bastante, que eu quero muito continuar lendo. Não me pergunte por que eu não segui lendo. Não me pergunte. Talvez agora com a adaptação eu fique empolgada e aí eu vá fazer. Ler. Não sei. Porque eu até tenho o 2º livro e está deveras autografado também, tá? Porque eu autografei com ele na Bienal. É as vergonhas que a gente passa, né? Que não segue lendo os livros. Eu sei que vocês me entendem, eu sei que vocês me entendem.
Café Feito no Coador, um livro clássico que você ama. Não vou tirar daqui, é Os Miseráveis. A gente conversou, acho que na tag do Leitor Eclético também sobre isso. É o meu livro clássico favorito, é um senhor calhamaço, é uma história que às vezes é lenta, que às vezes é descritiva, mas é uma história que também te conduz pela história, que faz você estar em lugares em que você não está, através da ambientação. Então eu curto muito, é um livro que eu tenho uma memória muito, muito positiva. Foi um dos primeiros grandes clássicos que eu li e que abriu as portas para que eu não tivesse mais esse medo, esse receio de pegar histórias grandes e clássicas para ler. Não foi à toa que depois eu li Guerra e Paz, que tá aqui do lado. Recentemente li O Conde de Monte Cristo e logo mais vou ler David Copperfield também, do Charles Dickens. Então eu tenho um carinho muito grande pelos Miseráveis. Café Feito na Cafeteira, um livro que você leu recentemente e adorou. Acho que eu não expressei o suficiente o quanto eu curti esse livro, que é A Song of Rats and Ruin, da Rosiane A. Brown. Tá prometido aqui no Brasil o lançamento pela Literalize, se eu não me engano. É uma fantasia muito legal. Ela é uma fantasia que os aspectos culturais são bem diferentes. Não necessariamente a dinâmica dos personagens é tão única, mas tem algumas coisas que se destacam. É um livro que eu ponderei muito se eu ia dar 4,5 estrelas ou 5 estrelas, e eu acabei dando 5 estrelas. É um dos meus... Eu só dei 5 estrelas para 2 livros esse ano, e A Song of Rachel and Ruin é um desses livros. Eu relevei 2 outras coisinhas aqui, que eu fiquei pensando assim depois, nossa, também é muito chata, menina chata. Eu sei, às vezes eu sou chata, eu sei que eu sou. Eu sei, eu tenho plena ciência disso. E aí eu vou dar 5 estrelas porque até eu acho o limite na minha chatice às vezes. Mas eu acho que a autora consegue trazer uma cultura bacana dentro de um plot legal, tomar caminhos aqui que vão fugir talvez um pouco do tradicional, ao mesmo tempo em que ela flerta muito com coisas tradicionais também. Esse é um livro que, à la Children of Blood and Bone, porque vai trazer um arco que talvez tenha coisas semelhantes com uma cultura diferente, né? Mas eu acho que esse consegue, no arco narrativo dele, no desenvolvimento dos personagens, tomar caminhos um pouco mais diferentes do que Children of Blood and Bone toma, né? Porque tem várias decisões em Children of Blood and Bone, Filhos de Sangue e Osso aqui no Brasil, que seguem um beabá muito comum de um primeiro livro de fantasia. Essa aqui é pra ser uma duologia, o segundo livro sai agora no segundo semestre, e eu tô bem empolgada pra ver a galera lendo por aqui no Brasil, porque vem aí, tá prometido, vem aí. Café Forte, um livro que mexeu com o seu emocional de tão forte que era o tema. Eu pensei em 3 livros pra cá, nenhum eu tenho físico, tá? O primeiro deles é Teresa Batista Cansada da Guerra, era um livro viajante, então ele está viajando. É um livro que tem momentos muito fortes, acho que eu já comentei em diversos vídeos, foi uma das piores e mais gráficas cenas de estupro que eu já li. Vai narrar a história de uma mulher, que é a Teresa Batista. A gente tem passado e presente dela. Ela foi vendida quando era criança, foi abusada sexualmente, estuprada, repassada de mão em mão, e chega um momento na vida dela em que ela consegue ter um pouco de controle da vida e ela escolhe acolher o coração dela, mesmo que às vezes acolher a razão seja a melhor opção pra tirar ela da situação da vida dela, sabe? É uma mulher muito forte, que toma decisões que nem sempre são as decisões mais fáceis, mas ela mostra uma força muito grande nas páginas, assim, através das palavras do Jorge Amado. Então foi um livro que foi bem impactante. Outro livro que li pra livro viajante também, recentemente, foi Canção de Ninar, e é um livro que ele me deixou com uma sensação tão estranha, porque eu fiquei atormentada pelo que tava rolando e a forma como a personagem... É uma história de uma babá, e a gente sabe que deu ruim porque o livro começa já dizendo que as crianças estão mortas. E aí você fica, meu Deus, mas o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Porém, é um livro que quando ele chega no final, ele não te entrega tudo que você tá precisando, porque ele acaba muito rápido. Então, foi um livro que eu fiquei meio assim, tá, mas cadê, sabe? Como assim? Me diz o que aconteceu, sabe? Me mostra mais, me dá mais respostas. E o outro foi uma leitura que eu fiz no final do ano passado, que é Rádio Silêncio, da Alice Oseman, que acabou virando um favorito, né? Desses 3, eu acho que esse é um livro com um outro tema, é um livro que vai falar sobre depressão, ansiedade, quando os pais tem uma influência negativa nos filhos, abuso parental, descobrimento de quem você é. Então é um livro que parece ser fofo, mas na verdade ele é um livro tenso, é um livro que vai mexer muito com a gente, sabe? Se você estiver disposto a escutar tudo que ele tá querendo te falar, sabe? Então foi um livro que mexeu bastante comigo também, que acabou virando um favorito do ano passado pra mim. Café Fraco!
Marco um livro que te decepcionou. Uma leitura recente que eu fiz que me decepcionou um pouco foi Conan o Bárbaro, do Robert E. Howard. Eu tinha altas expectativas pra Conan, no sentido de que, mesmo que talvez eu não gostasse tanto de algumas coisas na história, eu ia entender a grandiosidade, assim como, por exemplo, eu li Bernard Cornwell e eu entendi. E eu não entendi com Conan o Bárbaro. Eu acho que a representação desse personagem é talvez melhor feita, ou muito construída, talvez não melhor feita, mas ela se desenvolveu muito através das adaptações. E o que eu encontrei aqui foi uma série de fragmentos que que estavam exaltando o personagem através das palavras de exaltação, e eu não estava vendo o personagem exaltado na minha cabeça enquanto leitora. Não sei se fica claro pra vocês isso, sabe? Quando o autor tá te dizendo que o personagem é incrível, 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 você não tá vendo necessariamente o personagem ser incrível. E aí você fica, tá? Eu acho que o Conan tem uma representação visual e marca uma geração de quem assistiu o filme, de quem, né, viu as adaptações dele, mas nas páginas eu não senti tudo isso enquanto eu lia. E eu entrei achando que o que fosse me incomodar fosse ser a representação feminina, né? Porque todas as mulheres morrem de amores pelo Conan e ele troca de mulher a cada vez que ele troca de história, mas isso nem chegou a arranhar, porque eu não tava sentindo nada por esse personagem, né? Então, quando chegou nessa parte que já é na metade do livro, né, pro final, que começam a aparecer as primeiras figuras femininas aqui que vão cair de joelhos por ele, eu já tava tipo, não estou me importando muito. Então acabou sendo um pouquinho de decepção pra mim, tá? Mas nada muito drástica, ainda estou pensando em seguir lendo os outros livros pra ver se isso se desenvolve um pouco mais e se eu acabo mudando um pouco a minha visão e expectativa a respeito desse personagem. Café com Adoçante, um livro light pra ler em dias tensos. Peguei 2 livros, tá? Um deles é 3 Coisas Sobre Você, da Julie Boxman. Eu adoro esse livro, é um dos meus young adults favoritos. É sobre uma menina que se muda de cidade e aí na escola nova ela começa a receber umas mensagens anônimas dando dicas pra ela, e ela não sabe se essas dicas estão vindo de alguém que tá querendo ajudar ou trollar ela. E ela não sabe. E aí tem alguns garotos, digamos assim, na vida dela, né? Algumas pessoas ali na vida dela, e ela fica, será que é fulano? Mas será que é Beltrano? Será que é fulano? E você fica também, mas eu gostaria que fosse esse personagem. Ah, mas será que não é esse personagem? Não. Então, é um livro fofinho, super gostosinho de ler. Eu acabei lendo outro livro da autora depois que saiu pela Record e não gostei tanto, o que me deixou um pouco frustrada. Mas esse aqui mora no meu coração, foi um queridinho. Adorei demais essa leitura. E eu acho que é um livro que funciona pra dar uma aquecidinha no coração. O outro é A Troca, da Beth O'Leary, que foi o lançamento da autora do ano passado. Inclusive, a gente teve a notícia de que o próximo livro dela vem aí. A gente tem 2 personagens aqui, neta e avó. A avó acabou de ser deixada pelo marido, fugiu com a professora de dança, e ela tá tentando se reencontrar, sendo uma mulher solteira. Ela tá com seus 80 anos. E a outra mora numa cidade grande, é workaholic, só que ela acabou de perder a irmã, que morreu de câncer. E depois que ela perdeu a irmã, ela não conseguiu mais voltar pro ritmo, e isso tá cobrando um preço dela. E aí a chefe manda ela tirar umas férias, e aí elas trocam de lugar. A avó vai pra cidade grande, ela vai pro interior, elas assumem cada uma a vida da outra, e elas precisam se redescobrir. É uma história muito fofinha, muito bonitinha. Eu acho que é daquelas histórias que aquecem o coração da gente, que fazem a gente ficar feliz. Eu ainda sou mais fã de Teto pra Dois, mas é um estilo de história que eu acho que é mais fácil de convencer até as pessoas num dia ruim, de alegrar as pessoas num dia ruim, do que Teto pra Dois, porque Teto pra Dois tem alguns assuntos que são mais pesados. Apesar daqui também tem, porque é um livro que vai falar sobre luto, né, sobre como passar por isso, sobre ansiedade, né, e as consequências que isso tem na nossa vida. Mas acho que aqui a autora faz de uma forma tão leve que passa mais despercebido do que os assuntos de Teto pra Dois, por exemplo. Café com Açúcar, um livro com um casal clichê que aqueceu seu coração. O casal não é tão clichê, tá? Não é que é porque às vezes a gente tem jornadas de casais que são clichê. Por exemplo, o casal da Troca é super clichê. Você olha pros dois e já pensa, ih, é isso. Deu, né? Aqui acontece mais ou menos isso, mas num estilo diferente, porque a personalidade dos 2 personagens não é clichê. O que é clichê é que você vai ter um personagem feminino, vai ter a personagem feminina, e eles vão ter um interesse um pelo outro, tá? Que é Feitiço dos Espinhos, da Margaret Rogerson. Foi um livro que eu adorei ler ano passado, entrou pros meus favoritos de fantasia. É uma história super bonitinha, é um volume único. Tem sim esse romancezinho, mas é aquele romance que você vê acontecer antes dos personagens verem acontecer.
e que não fica aquela coisa do ai, vamos ficar junto, não vamos ficar junto. É uma coisa muito sutil na história, ao mesmo tempo você sabe que tá ali, você torce pra que eles fiquem juntos, você quer que esses personagens fiquem juntos. E aí é tudo muito sutil, até o próprio desfecho desse arco, ele é sutil. Mas ao mesmo tempo você sabe que só tem duas opções, ou eles vão ficar juntos ou eles não vão ficar juntos, porque não tem outras opções na história pra virarem interesses, sabe? Então, eu acho que entra nesse aspecto pra mim, mas é um casal que eu adorei acompanhar e que esse é o tipo de livro que é volume único e você acaba e você fica, não, mas eu queria um pouquinho mais, eu queria saber o que vai acontecer depois. Então, tem isso. E a última pergunta é: Cappuccino, um livro pra ler em qualquer momento. Quando eu li isso, o primeiro livro que veio na minha frente é um clichê da minha vida, que é A Sombra do Vento. Eu acho que esse livro funciona se você tiver baixo astral, porque ele seta um mood, mas ele também tem uns momentos legais. Eu acho que esse livro funciona se você quer uma história com mistério. Eu acho que esse livro funciona se você quer um personagem relacionável. Eu acho que é um livro que, se você quer uma história mais sombria, funciona também. Acho que se é um livro que você quer ler por causa de uma escrita envolvente, você consegue. Eu acho que é um livro que funciona em muitos humores e é uma história que funciona para muitos estilos de leitores também. Mas resolvi pegar um outro, que talvez seja uma recomendação um pouco ousada, que é Lobo por Lobo, da Ryan Grounding. Eu acho que esse é um livro que tem uma proposta que funciona se você estiver triste, se você estiver feliz, se você estiver entediado. É um livro que te chama atenção em termos de plot. Fala sobre se o eixo tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, e todo ano eles organizam o Tour do Eixo, que é uma corrida de motocicleta através da antiga Europa e da antiga Ásia, tá? E o vencedor, além da fama e dinheiro, tem a oportunidade de conhecer Adolf Hitler. E aí a gente tem a nossa protagonista aqui, que ela vai acabar meio que assumindo o lugar de uma outra personagem dentro da história, que ela tá do lado dos rebeldes aqui da Revolução, que quer depor esse cara, que obviamente não tinha que ter ganhado nada, porque felizmente foi assim que a história aconteceu, ele não ganhou, porque ela quer ganhar essa corrida pra ela ter esse momento com Hitler, pra ela poder assassinar ele. Só que até chegar a ela ganhar e ter essa dança com ele, muita água vai rolar, muita água vai rolar. Então eu acho que é uma proposta de história muito interessante, e a gente consegue ter esse background histórico, olhar para o mundo de outra forma, de uma realidade que é muito diferente e ao mesmo tempo é perversa, e também olhar um pouco no passado, porque essa personagem, ela viveu coisas nos experimentos que eram feitos, então ela tem um background para contar. E ela é uma personagem também muito machucada. Então, eu gosto muito dessa duologia. Eu acho que ela é bem subestimada. E eu acho que é um livro que funciona também para vários estilos de leitor. Acho que a gente consegue tirar reflexões diferentes desse livro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa tag, tenham se divertido aí comigo respondendo as respostas. Me conta aqui embaixo nos comentários qual é o seu tipo favorito de café. É cappuccino, expresso, pingado? Qual é o seu tipo favorito de café? E conta aí, tá bom? Deixa seu joinha pra ajudar com a divulgação, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!